Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Ana Júlia, se você ainda não me conhece. E antes da gente começar o vídeo, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e não se esquece de me seguir no Instagram. Então, será que fazer medicina no Paraguai ainda vale a pena? Roda a vinheta! Antes de mais nada, vocês perceberam alguma coisa diferente por aqui? Pois é, tô de microfone. Não coloquei na roupa porque essa luz é um pouquinho difícil de colocar, de pregar ele, então por isso que eu tô segurando aqui igual um apresentador de televisão. Mas acabei investindo nisso aqui pra vocês, pra poder aumentar a qualidade do canal e melhorar as informações, melhorar os vídeos, e é isso. Bom, antes de mais nada, quero deixar claro aqui que eu recebo diariamente muitas perguntas no meu Instagram sobre como é fazer medicina no Paraguai, como é a minha faculdade, que é o Max, se vale a pena. Porque tem muita gente que tem uma má impressão, né? Um preconceito do país, por conta do contrabando, por conta da fronteira, dessa questão da troca e venda, né? Ali entre Brasil e Paraguai, de produtos mais baratos, produtos que são falsificados, e aí pega o país por um todo e aí acaba colocando também o ensino do país, né, as oportunidades, acaba rebaixando o nível também. E entre outros medos que eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários quais são os medos de vocês para que eu possa levar para um outro vídeo e estar respondendo mais perguntas. Bom, antes de começar, eu já separei algumas perguntinhas aqui que me mandam no Instagram, já respondidas por lá. Porém, eu quero trazer essas dúvidas aqui para o YouTube para sanar as questões que vocês têm sobre o Paraguai e o ensino da medicina em outros países que não seja o Brasil. Bom, mas agora eu quero dar a minha opinião aqui, e não é querendo vender o meu peixe, nem nada. E vou tentar ser super sincera, como eu sempre tento ser aqui e lá no Instagram, quem me acompanha sabe. Já vai fazer 1 ano e meio que eu tô aqui, né? Estou no segundo ano de medicina, no terceiro semestre. E eu vou falar a minha realidade como estudante de medicina da capital do país, em Assunção, da UMAX. Eu tenho um lugarzinho de fala aí, porque o meu noivo, para fazer essa comparação, né? Porque o meu noivo ele fazia medicina no Brasil, então ele fazia numa particular. Já falei em outros vídeos com a faculdade que ele fazia de medicina, na 12ª melhor do Brasil, fica no Espírito Santo. Então a gente tem assim uma comparação para fazer, porque ele foi até o quarto semestre lá. Então, o que eu vou falar sobre aqui é em comparação com a faculdade dele. Claro que cada faculdade tem suas características, enfim, seus prejuízos, seus erros, enfim. A UMAX, se vocês não conhecem, eu ainda tenho que gravar um vídeo mostrando ela. É uma faculdade que fica aqui em Assunção, na capital do Paraguai. E ela tem uma estrutura incrível, uma estrutura docente quanto uma estrutura física. Eu tô encantada com essa faculdade. A carga de ensino que ela traz é bem pesada, assim, é bem densa. Já é bem particular do curso de medicina, mas os professores aqui são excelentes. Enfim, gente, eu não vou falar muita coisa, porque, né, eu vou responder já as perguntas aqui para não demorar muito esse vídeo, não ficar muito longo. Mas só deixando bem pincelada aí minha opinião sobre a faculdade e depois eu volto com um vídeo melhor sobre ela. Vamos começar então pela primeira pergunta. Gente, não sei quem mandou, porque foram perguntas antigas, outras atuais, então eu não vou citar nomes aqui, até mesmo para poder manter a privacidade da pessoa. Vamos lá. Como já fui na fronteira, tenho a imagem de ser um lugar sujo. Pois é, muita gente tem essa ideia, até mesmo eu já tive, que o Paraguai é um lugar sujo, né? O que acontece? Na fronteira é um lugar, é um polo de vendas. Então, pegar só a fronteira e isolar o resto do país e colocar como se fosse um todo, é um lugar sujo, é um pouco injusto. Porque eu até fiz uma comparação nessa resposta, que você falar que foi na fronteira e pensou que é um lugar sujo, é a mesma coisa que você falar que foi na 25 de março, lá em São Paulo, e achou que São Paulo era um lugar sujo. Porque é um lugar onde recebe
centenas de turistas, centenas de gente, de mercadores para poder comprar coisas, para poder revender. E claro que a cada esquina você vai encontrar um churrasquinho, caixas pelo chão, gente passando para lá e para cá, entendeu? Vendedor ambulante. Então, tem esse aspecto sim de sujo, porém a gente não pode definir o país inteiro por isso. Eu deixei essa pergunta nos destaques, até coloquei outros lugares do Paraguai que são belíssimos, mas aí eu deixo para vocês mesmos pesquisarem no Google, porque o Paraguai tem muito lugar lindo, como qualquer país, gente. Qualquer país não é feito só de lugares ruins, tem lugares bons. Tudo tem os seus prós e contras. O Paraguai tem muito lugar legal e, ó, te falar, é um país riquíssimo em cultura. Segunda pergunta. Essa é uma pergunta que eu gosto bastante e eu quero que vocês estejam de coração aberto para entender mesmo. Não entenda que isso é uma justificativa minha para essa questão, né? Que infelizmente é real aqui, é um dado, é um fato e aconteceu. Vamos lá. Em questão de infraestrutura, como é o Paraguai? E eu respondi que ruim. Por quê, gente? O Paraguai já foi uma das maiores potências econômicas da América do Sul, até mesmo maior que o Brasil. O que aconteceu para ele chegar na situação que ele está hoje, né? Um país em desenvolvimento, um país muito pobre, que está em desenvolvimento. Para quem não sabe, um pouquinho aí de história. Teve a Guerra do Paraguai, entre Brasil e Paraguai, né? Muitos devem conhecer. E o Paraguai sofreu danos, assim, praticamente irreparáveis, né? Então, hoje só que ele está conseguindo desenvolver. Foi uma guerra que dizimou a maioria da população, por isso até tem uma rixazinha falando que eles não gostam da gente, etc. Porém, é uma coisa que você vê até hoje, né? Muita pobreza aqui. A cada esquina que você vê um morador de rua, muitos indígenas em situações de rua. Você realmente vê que o país, na questão física mesmo, né? De empresas, você vê muitas criancinhas nas ruas, você vê muito desemprego aqui. Mas é um país que está em constante evolução e é notório isso, principalmente esse tempo que eu tô aqui, dá para perceber, dá para poder acompanhar a política, etc. Você vê o povo indo pra rua fazendo justiça pelo governo. Inclusive, atualmente acabou de ser eleito o novo presidente do Paraguai. Então, infelizmente, eles têm essa infraestrutura ruim por conta da guerra que dizimou a população deles. Então, aí, se você não sabe, você já tá sabendo. Bom, aproveitando que eu tô respondendo sobre infraestrutura aqui, eu queria trazer esse assunto para vocês porque tem muita dúvida sobre violência aqui no Paraguai, principalmente das mulheres, né? Elas vêm me perguntar porque a maioria vem sozinha e ficam um pouco inseguras de morar aqui, se é um país violento ou não. Bom, aqui onde eu estou na capital, eu não passei por nada, graças a Deus. Eu nunca vi nenhum ato de violência diante dos meus olhos, apesar de ter, porque todo país tem sua violência, né? Seu índice de violência. Porém, não ganha do Brasil, né? Todo lugar tem seu perigo. Por isso que é importante você se precaver, morar próximo à faculdade, né? A gente busca orientar os alunos aqui a buscarem casas próximas à faculdade para você fazer tudo pertinho ali e não ter que ficar rodando num país que não é a sua casa. Porém, eu nunca vi nenhum ato de violência e espero não ver por aqui. Mas uma coisa que me fez decidir vir para a capital, né? A capital do país, Assunção, onde por ser capital, eu deduzi que teria melhor segurança, melhor hospitalidade, melhor saúde, enfim. Foi por isso que eu optei não ficar na fronteira. Porque eu tinha aquele sonho, todo mundo quando vem para o Paraguai tem na cabeça. Vou ficar na fronteira porque eu moro em Foz e estudo em alguma faculdade de Cidade do Oeste, ou Pedro Juan Cabaleiro, enfim. Além de ter questões de algumas faculdades da fronteira não serem tão sérias assim, tem a questão de que a violência lá é real. Porque tem um tráfico de drogas entre Brasil e Paraguai, é um polo muito visado por ser um polo de vendas, compra e vendas, então vira e mexe a Polícia Federal para a ponte de amizade para poder revisar alguma entrada ou saída de droga, de mercadoria que não deveria estar saindo do país. Então é um lugar de muito foco de violência, de polícia, então eu não quis ficar lá, não achei legal, principalmente para mim como mulher. Por mais que eu tenha vindo com meu noivo para cá, eu pensei na nossa segurança em primeiro lugar. E levando em consideração isso e a qualidade da Almax, eu vim para cá, para Assunção, para a capital do país. E estou muito satisfeita e podem deixar que quando acontecer alguma coisa mesmo, tiver passado por alguma situação, eu vou vir ser a primeira a orientar vocês até como se precaver de qualquer situação que possa acontecer com vocês. Como foi
Para você, o primeiro contato com uma língua diferente da sua. Gente, tipo assim, eu já estava muito preparada mentalmente para esse encontro, né, de idiomas diferentes. Mas foi muito engraçado. O primeiro contato que eu tive foi no voo de São Paulo para Assunção, que eu fiz a primeira vez que estava vindo para cá. E com esse voo tinham muitos paraguaios, tinham bastante chilenos, tinha bastante alemães também. Alemões? Alemões, meu Deus, eu ia falar isso. Alemães também. E aí acabei descobrindo que aqui tem algumas empresas alemãs e por isso tem muita gente da Alemanha aqui. Sério, você vai no shopping e você encontra muito alemão aqui. Enfim, e aí eu vi minha mãe conversando com o bebezinho no colo no voo, e ela tá falando, minha criatura, minha criatura. E eu e Yuri, a gente rachando o bico de rir. Eu falei, gente, ela tá se referindo ao filho como criatura e tudo mais. Por quê? No Brasil a gente fala um tom assim, bravo com alguma criança, né? Ai, mas essa criatura, não sei o que, sei lá. Enfim, aqui criatura é bebezinho, é recém-nascido, é de forma carinhosa, minha criatura. Achei bonitinho depois que eu entendi o sentido, mas foi o primeiro contato com a língua e eu achei muito engraçado. Depois, quando chegamos no aeroporto aqui de Assunção, também foi bem engraçado porque a gente estava tentando desenrolar um portunhol que às vezes dava para entender, às vezes não dava. E enfim, mas uma semana aqui imergido no idioma deu para poder fluir, deu para conseguir se entender com o pessoal. Agora, para você entender o espanhol é mais tranquilo. Falar que é um pouquinho mais difícil, mas é bem parecido com o nosso. Oi, Ana. Tá quanto a mensalidade na Umax? Bom, atualmente está 2 milhões de guaranis. Isso em real dá em torno de R$ 1.430, dependendo do câmbio, tá? Quando o câmbio quando o dólar tá baixo, é melhor o valor em guarani pra gente em real enviar, né? Mais barato. Então tudo isso varia, mas é numa média de 1.400, 1.500 no máximo reais. O primeiro ano de medicina. Eu estou no segundo ano de medicina, aí vai para 2 milhões e 50 mil guaranis, em real dá 1.500 também, bem pouquinha diferença. Muito barato, né, gente, em relação a uma faculdade privada do Brasil. Um seguidor me perguntou, Ana, qual é o seu custo de vida aqui no Paraguai? O meu custo de vida atualmente é em torno de R$ 3.000 a 3.200, nem chega a ser 3.500, assim, é pouca diferença. O segundo ano de medicina ele é um pouquinho mais caro. E ainda tem um aluguel. Isso tô colocando aluguel, alimentação, luz, internet, tudo, condução, tudo por mês. Eu tenho um gasto fixo de R$ 3.000, mais ou menos. E aí ele me perguntou, R$ 3.000 ainda tá muito caro. Será que dá pra viver com menos? E eu respondi que sim, dá pra viver com um pouquinho menos. Em torno de 2.500 a 2.700 você consegue viver aqui no primeiro ano de medicina, que é um pouquinho mais barato a mensalidade. E se você dividir o quarto, dividir uma casa com alguém, ou alugar um quarto na casa de alguém, onde você vai pagar bem mais barato do que pagar um aluguel sozinho, né? E depende também muito dos seus costumes. Se você é uma pessoa que tem hábito de comer fora todos os dias, ou de sair, se você é uma pessoa festeira ou mais caseira. Então, eu acredito que cada um tem um sacrifício, né? Inclusive, tem pais e mães que não conseguem arcar com todo o custo, né, do aluno, do seu filho estudando aqui no Paraguai, porque por mais que seja muito mais barato que o Brasil, gente, R$ 3.000 não é fácil de tirar todo mês para uma família que não tem condição no Brasil. Então, assim, já é um custo de vida que você tem que arcar, né? Um valor que você tem que arcar por mês. Então, alguns pais mandam os filhos para cá para estudar, mas não conseguem mandar o valor total. E as pessoas que vêm trazem alguma habilidade, alguma coisa que sabem fazer, né? Artesanato, comida, cabelo, unha. Eu, por exemplo, trabalhei 5 anos no Brasil, eu sou filha de cabeleireira, cresci em salão, então eu sou designer de sobrancelha há 5 anos e trabalho aqui também. Tenho feito a minha clientela, então isso me ajuda com algumas contas a inteirar o valor em algumas despesas que eu tenho. Então, assim, tenta, gente, tenta vir, dá para apertar e com muito esforço vocês conseguem chegar aonde vocês querem. Muita gente me pergunta, tem como trabalhar e fazer faculdade ao mesmo tempo de medicina? E é o que eu falo, tem como você trabalhar com alguma habilidade que você tenha, né?
Trabalho tipo CLT não tem como aqui, gente, porque a faculdade é integral, você estuda de manhã e a tarde toda, ou à tarde e à noite. Então, não tem como você trabalhar em alguma empresa, em algum lugar que você tem que cumprir horário fixo todos os dias. Então, por isso que eu te falo, é importante você ter alguma habilidade, né? Já pensar se você é uma pessoa que quer vir pra cá e quer ajudar seus pais não têm o dinheiro todo pra mandar todo mês. Pensar em alguma coisa que você possa fazer para poder complementar essa renda. Então, com alguma renda extra. Trabalho mesmo não tem como. Outra pergunta. O ensino da UMax superou suas expectativas? Sim. Como são as práticas? Tem bastante? Adoro você. Então, gente, sim. Como que é dividido aqui o curso? Sim, porque superou as minhas expectativas, mas como é dividido o curso? 5 anos de teoria e 1 ano de internato. Então, muita gente se assusta, né? Fala, no Brasil são 2 anos e tudo mais. Porém, aqui na UMax, a partir do 7º período, você já tem prática, bastante prática. E, por exemplo, eu estou no terceiro período, né? 2º ano de medicina, e eu já tenho prática pela matéria de APS. Então, já fui para o hospital, já fui fazer. Já fui em escolas com professores e grupos para poder fazer inspeção médica, aferir pressão, eletrocardiograma e vários pequenos exames assim que a gente pode estar fazendo para a sociedade aqui. Eles gostam muito disso, a faculdade gosta muito de levar os alunos para ajudar em projetos sociais, né? Época de vacinação. Então a gente sempre tá com a mão na massa. E isso é uma coisa que me encantou muito aqui. As matrículas da UMax estão abertas ainda? Sim, gente, elas abriram recentemente e elas vão ficar provavelmente até o final de julho abertas para as aulas que devem começar na primeira ou segunda semana de agosto. Então, já avisando vocês que se você tem vontade de vir estudar aqui no Paraguai, realizar o sonho de vocês, porque a gente sabe que no Brasil é muito concorrido uma federal, né? Você tem que ter uma bagagem aí de cursinho ou um ensino médio muito bem feito, acompanhado por alguns professores, ali como treineiro de Enem mesmo. A gente sabe que é possível, porém é muito, muito exigente. Você briga com muita gente para conseguir uma vaga na federal. E a particular, a gente sabe que nem todo mundo consegue fiéis e é muito caro. Bom, meu noivo no primeiro ano pagava R$ 8.400 de mensalidade e terminaria pagando quanto, né? Porque a gente sabe que a cada ano aumenta um pouco. Se ele entrou pagando 8, eu acredito que ele terminaria pagando mais de R$ 12.000 por mês. Fora casa, alimentação, porque tem que mudar às vezes de cidade, de estado. E não tenha medo do preconceito, porque quando você vier para cá, você vai se deparar com uma realidade muito boa, porque todo país tem suas boas faculdades, todo país tem suas boas referências. Não é porque um país tem uma infraestrutura ruim que aqui vai formar. Então, aqui teria uma péssima saúde, né? Então, os médicos que são paraguaios, que querem se formar dentro do país deles, são médicos ruins, porque eles se formaram aqui, entendeu? Então, não tenha medo de vir aqui estudar. Eles são bem abertos para receber a gente, né? 90% dos alunos da faculdade, da UMax, são brasileiros, então a gente tem muitos amigos aqui, a gente se sente em casa. O bairro próximo à faculdade, a maioria são brasileiros, então a gente não tem aquela falta, né, de estar longe de casa, todo mundo muito próximo, muito querido. Você já vem realizar o seu sonho logo, né? Porque não adianta, gente. Eu acho que vale a pena você tentar. Eu fiz cursinho, ele passou também no Brasil, como eu expliquei no outro vídeo, a gente teve que vir pra cá por questões financeiras, né? No início a gente tinha esse preconceito, mas quando chegou aqui a gente se surpreendeu. E você que tá sofrendo 3 anos, 4 anos de cursinho, você já poderia estar no 4º ano de medicina aqui. Então, não fica se prendendo, não fica com medo do que as pessoas vão falar. Vem aqui, se forma e quando você voltar para o Brasil, revalidando o teu diploma de forma digna, você vai ser um médico tão bem sucedido quanto alguém que se formou no Brasil. Então, se é o seu sonho vir estudar medicina, não perde tempo. Me chama lá no Instagram, eu já ajudei muita gente aqui do canal, muitos inscritos a virem para cá. Inclusive, ontem eu tive o prazer de conhecer uma aluna que me acompanhou com a mãe dela vendo os vídeos no meu canal e veio estudar aqui no Paraguai por minha ajuda, né? Indiquei, ajudei a ela, tirei algumas dúvidas. Inclusive, ela me deu esse presentezinho muito fofo, com o meu nome, um chaveirinho, e ainda virou minha cliente de design de sobrancelhas. E você tá esperando o quê para arrumar sua mala? Vai lá e manda uma mensagem que eu te ajudo e vem pra cá.